Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar como está a situação atual aqui de Portugal. E principalmente, né, uma grande questão que o pessoal sempre me pergunta, né? Eu tô sempre ali respondendo no Instagram, então se você não me segue, me siga lá, que é o Turismóloga pelo Mundo Oficial. Lá eu trago muito mais informações e notícias, né, a pronto, né, no que tá acontecendo, mais ao vivo, né, mais real, em tempo real. Então tá tudo lá no meu Instagram. Aqui eu trago sempre alguns resumos de tempos em tempos, né, caso haja alguma grande mudança, eu trago aqui no canal. Então, vamos lá, qual é a grande questão, né, Natália? Eu tenho uma viagem marcada para dezembro, eu tenho uma viagem marcada para janeiro, eu tenho uma viagem marcada para março. Como que vai ser? As fronteiras abriram? Tem previsão? Bom, aqui, nesse momento que a gente está vivendo, né, não existe como ter uma previsão a longo prazo. O máximo de previsão que a gente tem é de 15 dias, né, que normalmente aqui todas as atualizações, tudo que vai acontecendo ao longo do tempo é atualizado a cada 15 dias. Então, por exemplo, eu sei do que vai acontecer daqui a 15 dias, né, ou no período de 15 dias. Então, isso mais ou menos eu consigo ter ideia. Então, assim, nesse mês de novembro, as coisas não melhoraram, muito pelo contrário. Infelizmente, as coisas pioraram e muito. Os casos estão muito maiores do que do início da situação, né? Então, março, abril, né? Quando foi o grande pico, né? A grande explosão de tudo isso, que foi bem complicado. Agora em novembro está sendo muito maior, está sendo tudo muito duplicado e triplicado, né? Então, o número de infectados, o número de internados, o aumento de pessoas, a diminuição do número de camas, o número de mortes diárias, então tudo isso infelizmente cresceu bastante. Então algumas medidas mais restritivas estão sendo tomadas, né? Como por exemplo, a gente está no estado de contingência, muito provavelmente aí na próxima atualização, nos próximos dias, pode ser que a gente entre no estado de emergência, né, que é um estado um pouquinho mais crítico em termos de voltar à quarentena, em termos de ficar um pouco mais preso, de algumas limitações. Atualmente, o que foi decretado é o uso obrigatório de máscaras, então é o uso obrigatório de máscara em todos os lugares públicos. Antigamente era só em lugares fechados, atualmente também na rua, desde que você não, no momento que você não consegue ter essa distância social de 2 metros, você é obrigado a usar máscara, né? Se você estiver na rua, não tiver ninguém, não precisa, mas se estiver com pessoas ao redor, você é obrigado a usar máscara. Então, alguns conselhos, né, que estão com uma situação muito mais descontrolada, muito pior, com muito mais número em relação ao número de habitantes, tiveram ali algumas restrições a mais, né, mas isso vai ser sempre revisado a cada 15 dias. Então, alguns conselhos, por exemplo, tem um número limitado de pessoas para reuniões, para jantares, tem o horário de fecho de restaurante, por exemplo. Então, tem aí uma indicação de tentar permanecer o máximo possível dentro de casa, alguns trabalhos para ser feito em teletrabalho. Então, aquilo que começou mais no início, né, quando a gente teve aquele estado de emergência lá no início da pandemia, agora voltou para alguns, principalmente agora, nos conselhos um pouco mais afetados. Como que fica a questão das viagens, né? Então, tá aberto para turismo? Ainda não tá? Não. Ainda não tá aberto para turismo de quem vem do Brasil, tá? A cada 15 dias eles atualizam, né, toda a situação de quais países que entraram, quais países que saíram dessa lista, na parte do turismo, né, quem pode entrar, quem pode sair. Mas, até agora, desde o início de toda essa situação, o Brasil ele nunca esteve na lista permitido, né, de brasileiros vindos do Brasil entrarem a turismo. Então, já há bastante tempo, muitos meses, que as fronteiras estão fechadas para o Brasil e, muito possivelmente, vai continuar. Eu não vejo uma melhora. Eu posso dizer até um pouquinho mais, mas eu vou deixar aqui 90% de chance de não abrir as fronteiras para o Brasil esse ano. Então, praticamente zero, né, as chances, até porque é muito provável, se as coisas não melhorarem, que em dezembro haja sim o estado de emergência, né, que é o estado que é um pouco mais crítico do que o atual que a gente está. Então, assim, não esperem viagens para dezembro. Então, tenho recebido algumas mensagens no Instagram de pessoas que estão dizendo que tem passagens para dezembro. Se eu fosse você, eu revia um pouquinho melhor isso, tentava remarcar mais para frente. Eu acho aí dezembro, janeiro, fevereiro um pouco crítico. Acho que principalmente dezembro, janeiro, não acredito que haja alguma melhora. Pode ser que sim, pode, como eu falei, tudo pode mudar, né? Enfim, de 15 em 15 dias pode ser que até tenha algum tipo de mudança um pouco mais significante, mas não acredito que seja tão significante a ponto de abrir fronteiras para o Brasil, tá? Até porque a situação no Brasil também não tá lá essas coisas, né? E aqui também não. Então, acho que não.
Então, respondendo a dúvida principal de vocês, esse ano vai ter turismo para Portugal? Não. De brasileiro vindo pelo Brasil? Não. Se você é brasileiro e mora em algum país que esteja liberado para entrar aqui, ok, mas você vindo do Brasil, não. Ah, Natália, quando então vou poder comprar minha passagem para ir para Portugal? Não temos previsões, né? Como eu falei, se eu fosse você, eu evitava ir esses primeiros meses do ano, aí janeiro, fevereiro, talvez, vamos ver se, sei lá, a partir de março, abril, as coisas melhorem, né? Um ano depois de tudo isso, mas não sabemos. Mas pelo menos dezembro e janeiro, não acredito, tá? Se eu fosse você, eu começaria a pensar a partir de fevereiro, tá? Então, assim, a situação atual de Portugal é essa: números aumentando, mortes aumentando, infectados aumentando, mais restrições, cada dia as coisas ficando mais restritivas, cada dia ficando mais complicado da gente se movimentar e fazer as nossas coisas do dia a dia, né? A gente teve aquele break aí de alguns meses ali, setembro e outubro, né? Foi um mês bem mais calmo aqui pra gente, então a gente conseguiu ainda passear um pouco, respirar um pouquinho mais, claro, com os mesmos cuidados, né? Porque afinal a gente ainda estava no meio da pandemia, mas estava tudo muito controlado e realmente a segunda onda voltou agora em novembro, com tudo, né? Ainda pior do que março e abril. Então essa é a situação atual de Portugal. Se você tiver alguma dúvida referente a isso, né? Ou tiver aí, quiser acompanhar um pouco mais a tempo real do que está acontecendo, sempre que tem alguma mudança mais significativa, eu trago aqui no canal, mas como eu falei, eu estou sempre ali atualizando vocês se alguma coisa mudou, se alguma coisa alterou, né? Eu sempre falo lá no meu Instagram, então me siga lá para você poder saber em tempo real tudo que está acontecendo por aqui, né? Para saber também aí quando você vai poder começar a organizar a sua viagem para vir para Portugal. Se você está planejando vir morar, continue com seu planejamento normal, né? Como a gente sempre fala aqui, mas tente planejar a sua mudança. Eu pensaria aí segundo semestre de 2021, pelo menos, tá? Para você vir tranquilo numa situação assim, possivelmente melhor, tá? Gente, é isso. Deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário, se inscreva se não é inscrito, se puder ser membro aqui do canal, recebendo várias vantagens bem bacanas, ajude o canal, tem aqui um botãozinho escrito inscreva-se, tá? E se você por acaso, enquanto tá essa situação de não poder entrar aqui no país, né, mas já quiser começar a estudar, a se programar para morar em Portugal, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu curso, tá? A primeira turma vai fechar no dia 30 de novembro, então você tem até o dia 30 de novembro para poder adquirir o curso. Para morar em Portugal, tem todo o passo a passo, tem todas as informações necessárias para você poder se programar para morar em Portugal, além de algumas vantagens, aulas ao vivo, close friends no Instagram, né? Enfim, tem bastante coisa bacana, então clica aqui embaixo para poder saber um pouquinho mais do curso e também fazer parte, né? Do grupo de pessoas que estão se planejando, que com certeza aí no próximo ano ou daqui a 2 anos, 3 anos, enfim, tem gente aí que tem um planejamento mais a longo prazo, mais a curto prazo, então dá para você fazer independente de qual tempo você está no seu planejamento, até porque o curso é ilimitado, você pode comprá-lo e acessar sempre que quiser, sem tempo de fechar, né? Então, no momento que você comprou, você tem acesso vitalício ao curso, tá bom? Então é isso, nos vemos então em um próximo vídeo. Um grande beijinho.